Entrar nessa parte de farmaco. A gente vai passar um pouquinho da ciência e da nossa experiência clínica. A utilização do medicamento faz parte integral da terapia na implantodontia, né? Principalmente que a gente envolve muitas vezes com a perda dentária relacionada com infecções, inclusive, inflamações, e é um processo agressivo. E aí, primeira coisa, você separar o conceito de farmacodinâmica e farmacocinética. A farmacodinâmica, ela é a maneira como a medicação age, é a parte que normalmente importa para a gente, né? Ou seja, como que ela vai atuar na sua função. Então, de um antibiótico, se ele é bactericida ou bacteriostático, se ele está atuando na membrana, como que ele vai funcionar para o que a gente quer, onde o anti-inflamatório atua na cadeia inflamatória. Isso é farmacodinâmica. Enquanto a farmacocinética é como essa droga é processada pelo nosso organismo, ou seja, onde ela é absorvida, como é a ação dela, como ela é degradada, como ela é excretada, tudo isso vai fazer diferença. Como eu citei, um paciente, né, hepatocomprometido ou com função renal comprometida, ele vai ter uma diferença tanto sobre a decisão de um fármaco como a dosagem desse fármaco para esse paciente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração ao trabalhar com uma medicação. E aí é uma importância muito grande de uma anamnese bem completa. Com uma boa anamnese, você consegue evidenciar, né, já para você a decisão de um fármaco. E aí vale lembrar, analise a terapia medicamentosa para o seu paciente, avalie o estado de saúde dele e se você tem que fazer alguma variação. O grande problema que a gente comete, né, o grande erro muitas vezes, é a pressa, né, quando a gente não pensou nisso antes e decide numa última hora. Se você tem uma cirurgia marcada, por exemplo, você tem muito tempo para decidir sobre um fármaco, sobre analisar. A sua paciente é lactante, a sua paciente é grávida, a sua paciente tem problema no fígado, isso tudo pode ser analisado previamente. Ele tem uma doença imune, tudo isso, gente, você pode ter tempo para analisar, ter tempo para estudar. Vocês não trabalham na emergência, né? Tipo, não, quer dizer, alguns de vocês podem até trabalhar, mas não é o foco aqui, a gente está falando da implantodontia. Não é uma situação de emergência. Então, você tem tempo para ler até, inclusive, sobre os fármacos. É só não deixar isso de qualquer maneira. Então, isso na rotina do seu consultório é muito importante. Tá? Tomem cuidado com isso. Confiram se esse paciente tem alergias aos fármacos. Tá? Senão isso pode virar um problema mais sério para você, principalmente se ele tiver escrito na ficha que ele tem uma alergia e você ter, pela pressa, passado desapercebido disso aí. E aí a gente vai separar, né, nos 3 grupos, analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. E eu vou começar um pouquinho sobre os antibióticos, né? Ele tem as possibilidades tanto terapêuticas quanto profiláticas, né? Deixa eu só ver se está gravando mesmo já. Tanto terapêuticas quanto profiláticas, e isso nossa tomada de decisão é baseada nisso, tá? E eles podem ser separados, né, em pequeno espectro, amplo espectro, tópico ou fúngico. Na odontologia, na parte da implantodontia do tema de hoje, a gente vai trabalhar normalmente com amplo espectro, tá? Porque não um pequeno espectro que seria vantajoso, porque a gente não faz a análise de cultura bacteriana que é feita, por exemplo, no antibiótico. Então, a gente vai trabalhar normalmente com antibióticos de amplo espectro. Eu clicando aqui. Então, a gente tem as penicilinas, tá? A penicilina natural, bezetacil, o PNV oral e as penicilinas semissintéticas, as amoxicilina. Tá? Amoxil é o nome comercial, mas o nome geral é amoxicilina, está escrito errado aí. A posologia do adulto, né, 500 a 1 grama, 3 vezes ao dia, né, de 8 em 8 horas. A gente tem, então, como prática comum, né, trabalhar com 500 miligramas 3 vezes ao dia, mas em alguns pacientes a gente pode, inclusive, fazer modificações tanto de horário quanto de dosagem, tá? E entender que é uma medicação que tem uma meia-vida, né? A meia-vida da amoxicilina, em aproximadamente 1h30. Então, se você quiser dar uma dosagem para manter o nível sérico elevado continuamente, ou seja, uma infecção mais grave, você trabalharia
em 6 horas. Porém, no tipo de infecção que a gente vai trabalhar, a gente consegue, numa dosagem de 500 miligramas de 8 a 8 horas, uma boa resposta do sistema de defesa do nosso organismo. E vamos entender um porquê da escolha da amoxicilina, né? Por que eu estou começando pela penicilina, obviamente. A amoxicilina ela é um antibiótico de escolha, né? Por vários motivos. Porque ela atua muito, muito bem em bactérias do grupo gram-positivo. Para quem não lembra, né, o que é o gram-positivo, o gram-negativo, né? As bactérias, elas são classificadas assim, baseado no sistema de corar, né? Como se cora ela. Então, quando o sistema gram é identificado, a gente chama de gram-positivo. E por que ele é identificado numa bactéria? Baseado na sua membrana de polipeptídeos. Então, um grupo grande dessas bactérias, né, que são as bactérias gram-positivas, que abrange muitas das bactérias, por exemplo, da cavidade oral, a gente tem essa identificação, né, como gram-positivo, e as penicilinas têm uma ação incrível no grupo gram-positivo, porque ela atua exatamente na hora que a bactéria vai tentar se multiplicar, ela precisa dobrar a sua membrana, essa barreira polipeptídica. No processo de eu dobrar, né, multiplicar ela, duplicar, a amoxicilina atua ali. Ela não deixa, e aí você não tem uma proliferação bacteriana, né? A bactéria morre porque ela não tem a formação dessa membrana. Então, funciona muito bem para gram-positivo. O gram-negativo, além dessa barreira de polipeptídeos, ela tem barreira polilipólica, e aí você tem uma ação um pouco menor, né, nesse grupo gram-negativo. Porém, a amoxicilina tem essa grande vantagem. Dentro desses grupos beta-lactâmicos, né, que a penicilina pertence, né, porque ela tem um anel beta-lactâmico que faz essa ação, ela tem uma ação em bactérias gram-negativas bem interessante. É muito alta em gram-positivo e significativo em grupos gram-negativos. Então, ela é, sim, um antibiótico de escolha, principalmente por causa da flora bacteriana que a gente tem na boca e pelo seu amplo espectro, né? Realmente um amplo espectro da amoxicilina. Deixa eu só ver se eu botei no seguinte. Olha, eu clicando aqui de novo. Beleza. E aí a gente tem, lembra que eu falei, né? Farmacocinética e a farmacodinâmica. Não vou querer ser chato aqui para vocês, não, mas é só porque já que eu comentei, vamos analisar de um aqui esse princípio. Então, vocês podem, gente, olhar na internet, na bula da medicação, é importante vocês entenderem um pouquinho disso, sobre ela. Então, eu vou fazer aquele bem básico, eu vou ler com vocês aqui e é o que vocês vão fazer para toda a medicação que vocês utilizarem. Então, olha só, a farmacocinética, né, ela é bem absorvida, né, então você tem uma disponibilidade elevada da medicação, de 89%, isso é bem interessante, isso depende se ela tem uma medicação que às vezes tem uma absorção gástrica, intestinal, de colo mais ascendente ou descendente, tudo isso vai fazer diferença na absorção. E, no fundo, a biodisponibilidade, né, de quanto você tomou que realmente vai para o seu organismo, da amoxicilina bem elevada. No caso de administração oral, vai ver a conveniência para o paciente, de horário. A questão do alimento, existe uma preocupação em relação à medicação, porque se sabe que, popularmente se diz que você tem que tomar cuidado com antibiótico em relação ao horário que come e toma a medicação. Porém, não existe praticamente, os estudos não mostram muita variação da absorção da amoxicilina em relação às medicações que você toma. Em relação ao alimento que você teve. Tá? E isso é muito positivo. Talvez vocês vão lembrar de mais jovens, às vezes algumas medicações que vocês se preocupavam muito com ter que comer antes ou não. Então, para entender, a amoxicilina não tem muita diferença em relação à alimentação. Tá? A gente vai, por exemplo, na hora que fala de anti-inflamatórios, algumas preocupações em relação a isso, mas não pela absorção, mas por outros efeitos. Tá? E aí, continuando na farmacocinética, né, ela é metabolizada, né, e excretada na urina. Ela é metabolizada no fígado e depois excretada na urina. Então, por isso que eu falei, se o paciente ele tem insuficiência renal, tem que tomar cuidado. Por quê, gente? Porque na hora que você degrada
um fármaco com amoxicilina, você gera, né, uns produtos resultantes que não podem ficar muito elevados no nosso organismo, né? Concentração muito elevada. Ela precisa ser excretada. E aí, se o paciente tem algum problema renal, ele não vai conseguir excretar de forma adequada. Por isso, deve ser avaliado como está a função renal e muitas vezes pode ser decidido ou por uma substituição de um fármaco ou por uma diferença de dosagem desse fármaco. Tá? Aqui eu falei para vocês da meia-vida, né? Aqui, por exemplo, de 1 hora em pacientes normais, né? E olha a diferença, 8 a 16 horas em pacientes anúricos. Então, você tem uma diferença significativa de excreção de uma droga, né? De quanto ela está no seu nível sérico, por um paciente saudável, um paciente com problema renal. A principal via de eliminação, por exemplo, citado já, né? São os rins, e boa parte do fármaco sai inalterado, mas você tem uma parte dele que vira o ácido penicilóico, tá? Então, você tem uma variação do fármaco durante a degradação no fígado, uma parte dele é degradada e depois tudo excretado pela urina. Beleza, então só para a gente falar do que seria essa farmacocinética, então quando você procurar uma medicação, você vai analisar isso, né, da farmacocinética dele, ou seja, como que ele funciona lá dentro do nosso organismo de absorção e excreção. Aí vem o mecanismo de ação, que é a farmacodinâmica. Aqui é uma aminopenicilina semi-sintética do grupo beta-lactâmico, foi aquilo que eu falei, tá? O grupo beta-lactâmico é aquele que vai atuar nessa barreira, né, na camada na membrana da bactéria, com esses polipeptídeos, evitando que a bactéria dobre essa barreira e se reproduza. Tem uma estrutura química do grupo amino, beleza? Não vou focar aqui a parte interessante. Como eu tinha citado para vocês, é muito boa em gram-positivos e gram-negativos, né? Tá evitando esse mucopeptídeo das paredes celulares. Sua ação depende da capacidade de atingir e unir-se essas proteínas, que ligam os penicilinos localizados no citoplasma. Então, aqui ele fala, ó, inibição da divisão celular e o crescimento. E aí produz a lise, destrói, né, essas bactérias. Então, agora a gente sabe, lendo aqui, como ele vai ser absorvido, como ele vai ser excretado, qual é a ação dele, como ele atua, onde ele atua. A gente tem aqui só analisando uma bula da medicação. E é isso que vocês vão fazer para todas as medicações que vocês tiverem. Dá uma analisada na farmacocinética e na farmacodinâmica dessa medicação. Beleza. Eu só ver se eu botei no seguinte... Não, volta aí para mim, Marcos, por favor. Eu vou falar desses dois, depois... Passa 2 vezes. Não. Ou está faltando, ou está mais para frente. Vamos lá. A eritromicina, né, era muito utilizada, né, na odontologia. Isso foi reduzido significativamente, né, e hoje em dia a gente passa muito pouco, né, pela questão da facilidade e do amplo espectro da amoxicilina, e talvez pelo uso de eritromicina no passado reduziu muito o seu efeito. Mas antes de falar da azitromicina, eu queria falar com vocês sobre a clindamicina, sobre a briga clindamicina-azitromicina. O que acontece, gente? O pessoal mais da pele ou da parte clínica define como escolha de substituição da amoxicilina a clindamicina. Vamos entender sobre a substituição, gente. Quando você não vai usar a amoxicilina? Quando o paciente tiver alguma sensibilidade a esse fármaco. Tá? Então, se você tem um paciente que tem uma hipersensibilidade à amoxicilina, a parte ruim é que parece que mais de 60% das pessoas que descrevem alergia à amoxicilina, na verdade, não tem alergia à amoxicilina. Porém, se ele descreveu para você que tem, você não vai arriscar. Tá? Muitas vezes eles tiveram uma reação intestinal, alguma coisa, baseada até do que poderia ser do momento, mas ele vai descrever para você como uma alergia. E aí você não vai arriscar, você vai fazer uma substituição. E a gente tem 2 possibilidades aí de substituição. A clindamicina, tá, trabalhando com 500 miligramas, como se fosse a mesma dosagem da amox, e a azitromicina,
que a gente só faz 3 dosagens de 500 miligramas, 3 dias. E aí vamos entender o seguinte, a clindamicina, ela tem um foco muito parecido, assim, para as bactérias da cavidade oral, a clindamicina é o antibiótico de escolha, de substituição. Porém, para a galera da cirurgia, muitas vezes a azitromicina passa a ser o antibiótico de escolha. Por quê? Pelas possibilidades de infecção envolvendo o trato respiratório, por exemplo, como seio maxilar. Então, quando a gente vai substituir a amoxicilina, a gente pode ir ou para clindo ou para ASE, tá? Mas aí vale você fazer uma decisão baseada no que você está encontrando ali. Sei lá, um pré-molar inferior e tudo mais, para trabalhar com a clindo. Quando você vai para um arco superior que possa estar envolvendo o seio, a gente vai para a ASE. Agora, vou ser sincero para vocês. Por conveniência, muita gente acaba preferindo a ASE. E, inclusive, algumas pessoas botando como primeira escolha, que eu não acho o ideal, não. Mas vocês conseguem me dizer por que vocês acham que as pessoas dão preferência à ASE como substituição? Alguém já, talvez por experiência, ou consegue, pelo que a gente falou, supor? Só pela facilidade de posologia do paciente. Tomar um comprimido uma vez por dia, acabou. Exato, são 3 comprimidos. É a parada mais fácil do mundo, né? É o sonho de qualquer remédio. Sim, e esse é um problema, né? Assim, eu hoje em dia não sei te dizer se essa substituição ela foi da forma adequada, né? Tipo, da gente querer tanto a azitromicina, porque eu acho que tem muito a ver com conveniência, onde ela chegou. E é a brincadeira que é exatamente de cirurgião, né? Ou seja, quem faz muita cirurgia acaba optando pela azitromicina como substituição. E eu conheço algumas pessoas que, na prática diária, acabam usando a azitromicina. Pode falar. Vou contar uma experiência, já que a gente está falando de experiência clínica. Eu tive uma paciente que ela teve uma paciente que ela respondeu ruim a uma extração. E ela fez uma extração, ela respondeu nos primeiros 7 dias muito bem, só que ela era diabética controlada, ela viajou antes do período de retorno teve que viajar às pressas e ela foi para uma região afastada e ela teve um processo infeccioso na região inferior até, antes dos 7 dias de retorno, teve que viajar às pressas. E aí ela começou a ter um edema de face, me mandou uma mensagem desesperada que ela começou a ter edemaciar. E aí eu falei assim, olha, ela não pode, ela era alérgica à penicilina, e ela me falou assim, aí o que eu tomo? Aí eu falei, bom, tenta achar a clindamicina. Só que a clindamicina teve um período que ela estava difícil de achar 250. Parou de fazer 500, passou a ser de 250, teve uma época complicada. Não, estava difícil de achar a clindamicina. Eu falei assim, olha, toma a eritromicina para ver se você conseguia achar. E aí ela falou, não achei. Eu falei, então parte para a eritromicina. Aí, assim, tomou, melhorou, assim, aliviou, mas não melhorou. Voltou correndo, a gente internou essa paciente, tomou na veia, mesmo assim não voltou, ela evoluiu muito mal. Bom, só sei que drenamos, estudamos, chamei uma buco para me auxiliar, ela só melhorou quando a gente finalmente conseguiu a clindamicina. Então, assim, não foi uma substituição, a eritromicina não conseguiu substituir a amoxicilina, e quem conseguiu conter a infecção, mesmo com associação, inclusive no hospital, depois foi, por incrível que pareça, a clindamicina foi que conseguiu ter o melhor efeito na infecção dela. E olha, gente, ela passou mais de 30 dias. Ela foi internada. Não fazer um antibiograma, não, para saber qual era a bactéria? Ela foi internada, só que como ela tomou medicação endovenosa, alterou muito o antibiograma, entendeu? E ela, assim, ela chegou a fazer, mas estava dando... Olha, os resultados, a buco estava acompanhando, e o buco do hospital não se... Assim, inconclusiva, né?
Na verdade, quem me auxiliou foi a Raquel, o sobrenome dela é horrível, né? Richô, sei lá, que ela é da UERJ, algumas pessoas já conhecem ela. Ela é super séria, só que o buco do hospital... e quem acompanha por fora, o buco do hospital, um particular aí, que ele liberou ela ainda com muito edema, a paciente logo depois começou a fazer febre de novo, assim, foi um desastre, mas assim, hoje ela está bem, mas podia ter evoluído muito mal depois, mas eu lembro que assim, ela só passou a melhorar depois que a gente entrou com clindamicina, e a azitromicina não conseguiu fazer a substituição, não se era justamente, você falou do caminhar inferior, eu lembrei justamente do caso dela. Mas, assim, só esclarecendo também, a eritromicina não entra como substituição mais, tá? Normalmente a ASI ou a clindo. Não, desculpa, a azitromicina. Tá. Então, bem interessante mesmo, tá? Pode falar. E outra coisa que você comentou e que... Calma aí, tá dando para ouvir o Marco, gente? Tá. Outra coisa que você comentou e que influencia diretamente nesses casos que evoluem mal, né? Normalmente mais graves em hospital, você falou sobre o tempo da infecção, né? Falou que a paciente ficou quase 30 dias internada. Então, quando a gente tem uma quantidade grande de edema, isso normalmente vai gerando novas infecções. Sim. E o paciente não consegue metabolizar aquele exudato, né? Aquela secreção que fica ali na região. E isso vai se infiltrando nos tecidos e vai gerando novas infecções. E muitas vezes a infecção não consegue ser totalmente resolvida sem um procedimento cirúrgico de drenagem, né? Então, isso, não sei se foi o caso, não sei se a paciente teve que passar por esse tipo de evento, mas é importante sempre avaliar. Na verdade, foi uma briga, porque a Raquel queria drenar e o buco do hospital não queria, disse que não precisava, que não se fazia mais isso. Olha, gente, foi uma briga, mas graças a Deus a paciente está bem, porque a gente bateu o pé, drenamos, a paciente aceitou o que a gente recomendou. E assim, mas eu só falei porque assim, a gente substituiu por azitromicina, porque a gente não achava clindamicina e não resolveu a substituição, e só quando ela realmente entrou com clindamicina é que realmente que a gente conseguiu uma melhora do quadro infeccioso. Por isso que eu entrei nessa discussão aqui, no meio dessa história, entendeu? Então, foi uma experiência clínica importante. Show. A clinda, gente, tinha uma época que só estava encontrando de metade. A posologia dela é de 600 miligramas, que a gente vai utilizar 3 vezes ao dia. Só que tinha uma época que só estava encontrando de 300. Tá? E aí você tinha que passar 2 comprimidos. Eu não sei como está a situação agora, se consegue o de 600. Na verdade, a gente passava 600, a maioria das farmácias vendia avisando. Só que teve uma época até que estavam voltando as receitas pedindo para fazer como 2 comprimidos de 300. A gente tem que avaliar até como está a disponibilidade disso hoje em dia. A gente está passando com esse problema com a tetraciclina também, porque na pério, às vezes a gente faz associações, assim, é raro passar, mas a tetraciclina a gente não estava conseguindo achar a forma dela em 400 miligramas, só de 250 miligramas, porque não sei por que a farmácia do nada tira do mercado a produção das doses usuais. Enfim, como aconteceu com a medicina, não tinha. Tempo. A clinda foi complicado. Eu lembro que teve uma época. Eu sofri muito com essa questão da dosagem mesmo. Então é só para ficar de olho, gente, para de repente ter que passar 2 de 300. Depois a gente pode até dar uma conferida como tá isso. Então, até foi legal o Paloma comentando sobre isso, porque, como eu disse, né, você tem uma escolha entre a ASI e a clinda. Para a cavidade oral, seria a clindamicina, mas a gente sabe, né, popularmente o quanto tem se utilizado a ASI no dia a dia. Deixa eu passar aqui. Aqui. Eu vou citar essa tabela, mas a gente vai avaliar isso com um pouco mais calma, tá? Mas para já ilustrar um pouco para vocês. Tipo de procedimento cirúrgico, né, um procedimento invasivo e como a gente
se comporta muitas vezes em relação a isso. Isso é o modelo em literatura do Mohamed. Do Eduardo Dias, obrigado. Do Eduardo Dias. Mas eu vou passar a minha opinião baseada em uma literatura, obviamente, eu não vou ficar chutando coisas aqui. Primeiro, o descolamento tecidual mínimo, ou seja, uma extração de siso, uma cirurgia periodontal, uma inserção de implante comum, uma cirurgia de reabertura, um implante unitário, né, pós-extração, regime profilático, né, sem uso de antibiótico por via sistêmica, bochecho de 15 ml com digluconato de hidrocloricidina antes da cirurgia e pós-cirúrgico, higienização bucal e cuidados normais. O que isso quer dizer? Eu vou falar disso ainda bastante mais à frente, mas que para procedimentos simples de implante, não recomenda-se a utilização de antibiótico. Tá? Eu sei que popularmente alguns de vocês já fazem, eu sei que vocês já estão acostumados, implantodontista já é treinado a terminar a cirurgia e passar antibiótico, mas a gente volta a falar disso já já. Descolamento tecidual moderado a extenso, né? Então, se eu estou fazendo um implante, mas eu estou descolando, regenerando algum pedaço, muitos implantes, então principalmente se ficou exposto por muito tempo aquilo ali, antibiótico usado, uma amoxicilina profilática, mas que não tem uma necessidade de acompanhamento de medicação pós-operatória. Terceiro cenário, né? Cirurgias com grandes regenerações, né? Onde vai entrar muito biomaterial no processo, amoxicilina 1 hora antes e depois uma terapêutica medicamentosa por 3 dias. Isso é muito diferente do que vocês vão ver no dia a dia por aí, tá? Mas isso é baseado aí em literatura, isso é baseado num porquê disso tudo. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Como está um pouco fora de ordem, tá o Clavulin depois. Antes de falar do texto que está em cima, o Clavulin, gente, ele funciona de que maneira? Principalmente com o uso indiscriminado, e aí tem a ver com o texto, mas muito baseado no uso indiscriminado da amoxicilina, a maioria das bactérias começaram a produzir uma enzima chamada beta-lactamase. Qual é o problema? Se ela produz a beta-lactamase, ela atua no anel beta-lactâmico do antibiótico e ele não funciona como deveria. Com isso, hoje em dia a gente trabalha muito com a adição do clavulanato de potássio, né, junto à amoxicilina, que dessa maneira ele protege das beta-lactamases, ele inibe a beta-lactamase e o antibiótico consegue funcionar de maneira adequada. O que isso significa, gente? Que ele atua no espectro ainda mais amplo, porque ele pega as bactérias também que são capazes de produção de beta-lactamase, que em teoria a gente vê cada vez aumentando rotineiramente. E aí eu quero citar esse texto do Norman Simmons, que aos médicos foi entregue um presente maravilhoso, que são os antibióticos. Mas eles estão destruindo-os por meio do uso indiscriminado. Nós não precisamos de mais comissões para discutir o assunto. Nós sabemos o que fazer, devemos usá-los menos. Isso é quase um grito de socorro e existem já alguns estudos, existem até alguns pequenos documentários só sobre isso, só sobre o uso indiscriminado de antibiótico pelo mundo e o resultado disso. O resultado disso é cada vez mais bactérias resistentes, cada vez mais bactérias que não vão responder a nenhum antibiótico que a gente conhece. Isso gerando óbitos pelo mundo inteiro em consequência. Talvez você já tenha ouvido falar, né, já que a Paloma também citou sobre a tetraciclina. Se você for conversar com... Isso é ensinado na escola de medicina, inclusive, pelo mundo, que diz que a tetraciclina era um antibiótico muito bom. Tinha uma ação muito boa, até que os dentistas resolveram começar a usar.
Tá? Eu não estou dizendo que isso é uma verdade, estou dizendo que isso é o que é dito. Mas o que eles dizem é que depois que os dentistas começaram a utilizar a tetraciclina, e de forma indiscriminada, passando a tetraciclina, ela perdeu muito do seu efeito porque as bactérias resistentes a ela surgiram cada vez em maior quantidade. E isso a gente tem visto acontecer novamente, e agora, gente, acontecendo com um antibiótico de amplo espectro que nem a amoxicilina, isso é bem grave. E aqui no Brasil, esse foi o grande argumento para a venda com controle, né, dos antibióticos. A gente sabe que nada é perfeito, principalmente no Brasil, que tudo tem jeitinho. Mas essa decisão da venda apenas controlada já foi uma grande vitória. Por quê? Qualquer dor de garganta, as pessoas iam na farmácia e compravam antibiótico, direto. Ou elas chegavam lá e muitas vezes até o farmacêutico passava um antibiótico, os mais os mais inadequados. Enquanto muitos farmacêuticos, na verdade, freiam isso, alguns acabavam vendendo antibiótico direto ao paciente. Isso não pode mais, né? Por isso que aqui no Brasil agora, eu acredito que muitos de vocês pegaram essa transição, né? Porque antigamente a gente não precisava fazer essa receita de controle, porque era livre a venda do antibiótico. E agora a gente tem essa limitação que já ajuda bastante. O problema é que continua se passando muito, né? Paciente com possível infecção ou com infecção inicial já se trabalha com antibiótico, onde poderia esperar um pouco mais. Muitas vezes sem presença de pus, sem presença de nada, isso é tomada uma decisão como essa. Então, vale a pena ressaltar isso. E vale a pena, por causa disso, entender a importância do Clavulin. Então, quando você está mais preocupado com uma infecção que, de repente, não está respondendo, uma infecção mais grave, a gente opta pelo Clavulin. E, por isso, em cirurgias de trato respiratório, né, de levantamento de seio, cirurgias como essa, a gente acaba indo por escolha trabalhar com Clavulin, por ser uma área extremamente preocupante. Uma infecção de uma cirurgia em seio pode ter riscos muito mais elevados. Então, muito a decisão, muitas vezes, de começar direto pelo Clavulin. Diego, Pode falar. Deixa eu fazer um comentário, até porque... Claro. Até que você está falando sobre a questão dos dentistas, você pode voltar naquele quadro que você colocou antes do Clavulin? Uma das coisas que sempre me... Não, era aquele sobre a profilaxia... Esse aí. Não, era aquele... Isso. Quando eu teve uma outra vivência clínica, tive um paciente que uma vez um bucomaxilo era um paciente imunocompetente, ou seja, um rapaz muito bem de saúde, anamnese perfeita, um rapaz de 20 e poucos anos, ele fez a extração de um terceiro molar semi-incluso, lá com bucomaxilo, e ele, assim, optou-se por não fazer profilaxia antibiótica nele, né, previamente, nem pós-operatório. E aí ele retornou depois de uns dias dizendo que ele evoluiu mal, dizendo que ele teve um quadro, inchou a boca, foi numa emergência, o médico falou assim, mas como ele não passou um antibiótico para você para limpar a boca antes da cirurgia? Foi o comentário do nosso colega médico, que passou afirmando que era preciso, claro que na escala de importância, o médico é sempre tomado como o maior conhecedor. E aí, olha só o que o médico falou para o paciente, e isso ele veio me indagar por que ele não tomou. Não foi nem tinha sido eu feito a cirurgia, mas eu que acabei recebendo a notícia, né? Por que ele não tinha tomado antibiótico antes da extração do siso dele, para limpar a boca dele antes de fazer a extração do terceiro molar. E aí, eu estou comentando isso porque, por exemplo, eu sou periodontista e eu não sei se, assim, na minha defesa de mestrado, uma das coisas que foi me questionar é sobre extensão de tecido
quando a gente raspa, né, que a gente expõe de conjuntivo exposto. Conjuntivo exposto é que se você raspar seu epitélio, você deixa aquele tecido sangrando, quando você se esfola todo, aparece. E que uma vez mostrou que um paciente com periodontite moderada, ou seja, de 5 a 6 bolsas em mais de 6 elementos, pode chegar a uma extensão de tecido conjuntivo exposto de um tamanho, tem um artigo falando sobre isso, de um tamanho de uma palma de mão, ou seja, uma área de tecido conjuntivo exposto enorme. Você imagina a gente fazendo raspagem sub, expondo mais ainda, sangrando, provocando sangramento num paciente desse, ou seja, descontaminando uma área, na verdade, porque a gente está tirando ali nada mais que cálculo, bactéria ali, e a gente não usa antibiótico. A gente não usa antibiótico para fazer raspagem sub. Né? Não é preconizado, né? E aí eu falei isso para o paciente, ele, assim, ele provavelmente não entendeu tão bem quanto um colega entenderia, mas eu expliquei para ele o seguinte, se você tem alguma doença prévia, não. Se o seu sistema imunológico é competente, para que eu vou limpar a sua boca antes? Se você funcionaria muito bem. Oi. É daí, exatamente desse teu relato, que vem uma expressão muito conhecida, né, que alguns profissionais usam. Eu já escutei isso de diversas pessoas, diversos amigos, depois de cirurgia de implante, falando. Né? Eu quero fazer muito. Tá bom, já deixa você falar. Existem medicamentos para o paciente e existem medicamentos para o dentista. Né? Então, muitas vezes, depois de uma extração de siso, depois de implantes, depois de cirurgias pequenas, a prescrição do antibiótico ela é muito mais para resguardar o dentista de uma possível indagação pós, entendeu? Ah, por que você não fez antibiótico? Inchou demais, por que você não fez antibiótico? Meu primo fez o siso em outro lugar e passaram antibiótico e o pós-operatório dele foi muito melhor. Então, tudo isso a gente acaba levando em consideração. Né? E essa decisão aí acaba sendo pesada. Né? Não, eu até... Não prescrever o antibiótico está totalmente respaldado na literatura. É isso que eu ia falar, Paloma. Na verdade, você tem base. Você consegue... Não, eu até respondi para ele, desculpa até interromper você, mas porque o que eu respondi para ele foi assim, o que te passaram no hospital? Ele falou, me passaram Clavulin. Assim, pois é, estranho, né? Porque você é alérgico à penicilina? Não. Estranho porque a medicação que nós passaríamos para você seria amoxicilina, que é o preconizado para limpar a sua boca em caso de paciente não alérgico. Justamente a medicação que seria uma que não seria, pegaria bactérias não cobertas pela medicação que estão te preconizando, por exemplo, no Clavulin. Ele não te passou penicilina porque só, puramente penicilina, tipo o Clavulin, porque ele está achando que pode ter algo a mais aí. Isso foi quanto tempo depois, Paloma? Não lembro agora, já faz algum tempo. Não, eu falei... A higiene dele depois do procedimento estava boa? Olha, eu vou te falar porque não fui, eu não visualizei o paciente. O paciente estava esperando o bucomaxilo recebeu e eu estava fazendo alguma coisa burocrática e ele, como me conhecia, ele veio, eu perguntei como tinha sido o pós-operatório dele, porque eu soube que ele tinha extraído. E aí ele me relatou exatamente isso. E eu questionei, porque assim... Eu vou ser muito sincera, como eu tive um caso de... Meu pai morreu por erro médico, eu tenho muito pinimba com médico. Principalmente com aqueles que acham que sabem tudo porque fizeram medicina. Então, assim, eu acho que tem maravilhosos. Mas eu sou uma pessoa que estudo muito, mas eu não aceito que só porque ser médico sabe tudo. Muito pelo contrário, eu vivencio na pele, que na verdade não é bem assim. E aí, eu simplesmente não aceito... Algumas, como o Marcos falou, estou respaldado cientificamente. Sim, mas tem que ter um porquê, tem que ter uma coerência no que fala. E aí não tem. E aí eu explico, gente, tem que extrair um siso, o paciente não tem, até drenando, eu vou ser bem sincera, até drenando o pus, até secretando. Gente, paciente às vezes com placas de cálculo enormes, secreta. Gente com periodontite severa já está lá
ó, mole, tá com secreção. E a gente não passa antibiótico previamente para extrair esse dente. Por que o terceiro molar vai passar? Se é o mesmo paciente imunocompetente. É isso que eu questionei, é isso que eu questiono, entendeu? E sempre questionei. Oi, desculpa. Então, deixa eu só pontuar em relação a isso. Vamos lá. Primeiro que existe respaldo, tá, científico sobre não utilizar o antibiótico, inclusive em terceiros molares. Agora, vamos entender um pouquinho sobre essa questão do terceiro molar e decisões de antibiótico. O motivo principal de infecções em terceiros molares é o não selamento cavitário. O que é isso? Pós-extração de um siso, na maioria das vezes, os pontos, você dá os pontos, só que a cavidade é muito extensa e por isso não tem estabilidade do coágulo, não necessariamente a alveolite em si. Como não existe estabilidade, com uma cavidade muito grande, pouca estabilidade de coágulo, suturas normalmente são mais simples, porque você não está dando muita bola para o sítio. Com isso, você tem uma redução do coágulo local e uma contaminação direta. A lógica é a seguinte, até para se conversar, muitas vezes quando se fala com um médico, vamos entender que existem médicos bons, existem médicos ruins. Já tive a oportunidade de estar com médicos excelentes em situações como essa, de paciente e problemática, e entender que um paciente que faz uma cirurgia, e ele não... várias cirurgias, cirurgia de barriga aberta, não sei o quê, muitas vezes ele não vai usar antibiótico se não houver necessidade, ele não vai usar antibiótico. E muitas vezes também não se trabalha com antibiótico profilático. Tá? Eu não trabalho praticamente nunca com antibiótico profilático. Vocês vão ver isso ao longo do curso. Então, quando a gente... mas é muito de carão. Quando a gente tem um paciente que a gente tem lá uma cirurgia na perna, o que for, ele não vai usar. Qual a diferença de uma cirurgia na perna e uma cirurgia na boca? É o nível de contaminação contínua, que na boca é pior. Então, os nossos pacientes, infelizmente, eles não ficam internados para a gente fazer o acompanhamento. E essa é a grande diferença. Você terminou uma cirurgia de siso, você poderia, por exemplo, se você usar esponjas de colágeno, se você usar meios para tentar estabilizar o seu coágulo, a chance até de uma infecção pós-operatória é um pouco menor, porque você conseguiu estabilizar. Suturou bastante, você tem uma diminuição de risco também de infecção pós-operatória. Mas a grande questão pode ser que tenha uma infecção. E aí, por poder ter uma infecção, você tem duas escolhas. Uma, passar o antibiótico... profilático? Não, passar o antibiótico, inclusive pós, tá? E a questão do profilático ela é muito complexa, essa história de limpar a boca que o médico falou. Profilático é uma profilaxia para não acontecer, uma prevenção. Eu vou comentar até sobre esse termo, né, daqui a pouquinho, para a gente discutir esse uso. Mas o médico falar uma frase como esse de limpar a boca, eu detonaria em cima disso, tá? Que é totalmente... idiótico. Foi exatamente o que eu falei. É uma expressão burra, né, como um todo. E a questão que eu faria, que eu recomendo aí perdão. E aí, quando você sabe que vai haver, que tem um risco, você pode se comportar de duas maneiras. Uma, não passar e acompanhar seu paciente com uma possibilidade de infecção. Dois, passar e dormir tranquilo, porque ele provavelmente não vai ter, mas sabendo que você está piorando as possibilidades, inclusive para ele, de atuação de um antibiótico mais à frente. Obviamente, isso vai ser uma decisão de vocês, gente. Para implante, essa lógica funciona da mesma maneira, tá? Decidir por usar ou não usar antibiótico vai ter a ver com o que vocês querem para vocês em relação ao paciente. Porque cada um tem um comportamento. Antibiótico profilático, mesmo pré-cirúrgico, antibiótico pós-cirúrgico. Muita gente passa pós-cirúrgico porque quer dormir tranquilo de que não vai haver uma infecção. Tá? Não vou julgar isso aqui. Cada um tem um jeito. Pode falar. Posso falar uma coisa? Pode. Eu acho que esse tema ele é muito polêmico e controverso, né? Até na literatura, porque... não tem um consenso, tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é ruim, vai falando, já provou, eu vou deixar aqui algumas coisas para você.
E tem gente que fala não faz, porque faz resistência antibiótica, tem gente que fala faz e tudo mais. Então, eu acho isso muito controverso. Acho que cabe também nosso bom senso de cada um e a segurança no que está fazendo com o paciente. O paciente tem que confiar em você. Se a partir do momento que ele começa a fazer também muita pergunta e desconfiar, é porque ele não está confiando em você 100%, né? Agora, as coisas podem acontecer mesmo com toda a prevenção do mundo, porque, enfim, é biologia, né? Não é matemática. E acontece também que a profilaxia mesmo é aquela profilaxia antibiótica da AHA, né? American Heart Association. Existe essa que realmente precisa, pelo menos acho que é quase um consenso de que tem que fazer, né? E existe essa uma hora antes que, assim, na minha opinião, não vejo muito porquê de fazer uma hora antes. O depois, né, depende de cada caso, como a gente estava falando naquele outro slide, né? Depende muito até a profilaxia Até a profilaxia para endocardite bacteriana já reduziu muito a indicação dela. Só para esclarecer isso, gente. A literatura disso é a seguinte. Primeiro, sobre profilático. Tá? Como é a literatura atual, como é a indicação, inclusive, de American Heart, utilização de antibiótico profilático apenas em pacientes... quer dizer, era apenas em pacientes com refluxo, tá? Mas hoje em dia, até os com refluxo, se não tiver um comprometimento secundário, já não se faz mais. Tá? Então, assim, a profilática. E a pós-cirúrgica não existe. Ela não existe nenhuma classificação para isso, gente. Isso é só para vocês entenderem, gente. Essa história de passar antibiótico pós-siso, pós-implante, isso não existe nenhuma classificação. Sim, porque ele é um profilático só que já está operado. Então, ele não faz sentido. É passar um antibiótico preventivo durante cicatrização. Tá? Isso não existe nenhuma classificação para isso. Que é o que eu estou falando, na maioria das vezes, e vocês muitas vezes vão fazer, gente. Mais uma vez, eu não estou julgando. É uma maneira de vocês ter tranquilidade que não vai haver uma infecção. Mas ela, como eu disse, não existe nenhuma classificação adequada para isso. Agora, só para falar, continuando na lógica da ciência sobre isso, a gente tem no topo da cadeia científica, são as meta-análises, e se você analisar, isso é uma meta-análise baseada, gente, onde eles buscaram como base RCTs, tá? Controles randomizados. Então, é uma meta-análise de alto grau de evidência. Tá? E essa meta-análise é exatamente sobre a utilização profilática de antibióticos na prevenção de infecção, né, em pacientes saudáveis na instalação de implantes. Vamos ler o resultado? O resultado dessa revisão sistemática sugere que a profilaxia antibiótica não deve ser, não precisa ser indicada não deve ser indicada para prevenção de infecções pós-operatórias, tá? Seguidas de instalação de implantes em pacientes saudáveis. Esses achados, né, na luz dos riscos da associação de antibióticos na saúde pública, sugere, né, uma reavaliação da rotina de prescrição profilática de antibióticos em instalação de implantes. Então, esse artigo está dizendo exatamente o que para a gente? Que essa história de profilaxia antibiótica não mostrou relevância clínica de infecção pós-operatória. Então, isso aqui já é uma evidência científica de não abrir, tá? Que é de um grupo de publicação que, inclusive, tem o Chambrone envolvido, né? A Paloma aí da Pério já deve ter lido alguns artigos ou revisões sistemáticas do Chambrone. A grande questão pessoal, o uso do antibiótico, mais uma vez, vai ser uma escolha sua e do seu paciente. Eu só quero deixar claro aqui, como a literatura tem... passa para mim, por favor. Outro artigo. Pode clicar que eu já vou direto para a citação dele. Não houve diferença significativa no cicatrização, ou seja,
na cicatrização do paciente, depois de 4 semanas, tá? Em relação aos grupos, aos 3 grupos que foram feitos com a utilização de antibiótico ou não. Então, qual a conclusão desse artigo? Para a instalação de implantes simples, a utilização de antibiótico, nem antes, nem depois, sugeriu, né, foi observado alguma mudança nessa cicatrização ou de complicações pós-cirúrgicas. Então, mais uma vez, literatura mostrando um pouco sobre essas decisões. Pode passar? Então, antes de eu entrar na inflamação, gente, a gente entender essa lógica de antibiótico, entender que é uma escolha de cada um. Eu conheço muita gente que vai usar, provavelmente vocês vão passar, porque vocês vão querer a tranquilidade. Então, não se sintam pressionados em relação a isso, não é essa a ideia, tá? É só para elucidar para vocês. Só para vocês entenderem, eu vivo hoje o outro lado também, tá? Vocês estão preocupados com o paciente que quer tomar o antibiótico, né? Que vai brigar por tomar o antibiótico. Eu hoje vivo uma realidade nos locais onde eu trabalho, de alguns pacientes indicados de odontologia biológica, tratamentos alternativos, que os pacientes, não importa a cirurgia, não importa o quão contaminado, o quão grande tenha sido a cirurgia, eles não aceitam tomar antibiótico. E às vezes não aceitam tomar antibiótico. O pessoal não quer usar nem flúor na pasta de dente? Sim. Essa é uma realidade que vem crescendo. Então, assim, a gente tem que se preocupar com os dois lados. Passar de mais e de menos. Tem os dois vertentes aí pressionando nós, dentistas, na hora de tomar a decisão. Eu tenho pacientes que quer tratar pós-operatório ou dor de dente com cúrcuma e com açafrão. E eu tenho que escutar e debater com o máximo de classe possível, né? Olha, acho que essa pulpite não vai ser resolvida com cúrcuma de jeito. Põe cúrcuma aí, põe o LED azul que ajuda. Pelo menos o LED, a cúrcuma absorve a luz azul do LED, aí tem uma ação bactericida. No curso de fototerapia eu aprendi isso, né? Lá está dizendo isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque é o seguinte, eu vi muitas vezes quando a gente fala sobre sinusite, o processo de antibiótico terapia que eles passam, às vezes contempla 10, 14 dias de antibiótico. Quando se fala de levantamento de seio maxilar, né, aquele clássico que você abre e põe no enxerto, vocês mesmo assim, vocês preconizam como naquele quadrinho 3 dias só? Primeiro esclarecendo que aquilo é a tabela da literatura e que eu e Marcos também trabalhamos de forma diferente com antibiótico. Então, só para deixar claro, sim. E por isso para entender essas coisas. Mas como é que você passa, Marcos, o antibiótico? Eu não sei. Eu passo 7 dias. Você falou sobre sinusite, né? Sinusite A sinusite já está a infecção instaurada. Né? Já, mas é porque... Você vai abordar não sei, com sinusite. Primeiro precisa saber que a sinusite pode ter 3 ou 4 origens, né? Pode ser fúngica, bacteriana, viral, né? Sim. Às vezes alérgica ainda no inflamatório. Então, eu preciso identificar primeiro qual o tipo, de que se trata, para a gente poder pensar no que realizar. Mas assim, eu estou falando... Só o levantamento aberto, sem nada, sem nenhum processo prévio, normalmente eu passo 10 dias. Mas se romper membrana também 10 dias? Não muda nada. Romper membrana, a gente... Tampou membrana. A gente vai precisar resolver, vai precisar suturar a membrana, vai precisar colocar uma membrana ou de colágeno ou de PRF. Sim. Pronto. Nada além disso. Não, tudo bem. Não, tá. E vocês também fazem aquele processo, por exemplo, muitos pacientes
quando a gente vai fazer levantamento de seio, instalação de implante e levantamento de seio conjugado, apresentam um processo infeccioso já comunicando com o seio. Vocês fazem de um dente que já está drenando, você já tem alguma drenagem. Eu vou te falar isso porque aconteceu isso com o meu sogro, né? Assim, é engraçado que a minha família tem tudo, né? Enfim, e aí, justamente, ele tinha um processo infeccioso, drenando para o seio maxilar, rompimento de membrana, enfim, tinha o pacote completo, né, daquele que a família, que só familiar teu traz para você. Mas, nesse caso, você vê na tomografia que tem um processo infeccioso, você começa antes? Eu começo, Marcos, não sei. Às vezes se você tem um processo tão associado, tão agudo assim, a tomada de decisão mais correta, de repente, teria sido tirar o dente, e depois, num segundo momento, pensar no seio, entendeu? Eu sou muito preocupado com misturar bactérias de locais diferentes numa mesma cirurgia, entendeu? Então, um dente que tem doença periodontal, que tem, às vezes, uma lesão endopélio, que envolve vários tipos de colônias bacterianas, junto com um levantamento de seio, entendeu? Você vai envolver uma outra flora ainda. Então, isso é uma coisa que, para mim, é um pouco mais arriscado. Quando a gente tem essas contaminações muito grandes, eu prefiro tirar o dente primeiro, deixar isso cicatrizar, deixar feito esse mole, e aí mudar o... E, Marcos, só uma perguntinha. Desculpa, nesse caso que vocês estão falando aí de fazer já tendo uma infecção, uma inflamação, isso aí iria prejudicar muito a ossa integração, não? Não necessariamente. Então, depende do cenário. Existem algumas possibilidades, e na literatura a gente já tem isso bem estabelecido, de que tirar um dente contaminado, tirar um dente até às vezes fistulando, e se você consegue curetar bem, se você consegue remover a causa e garantir que não tem mais nenhum resquício, né, de infecção, você consegue colocar um implante. Então você pode botar imediato. Pode colocar. Mas nesse caso específico, era um dente que estava fraturado, já drenando para o seio maxilar e já com rompimento de membrana. Então, assim, a gente ia extrair, provavelmente ia ficar uma comunicação. Então, assim, o levantamento de seio, a correção assim, foi, na verdade, até uma forma de corrigir o problema. Nem foi feito... Travou o microfone aí. O meu travou? Não, foi. Paloma, só para te explicar, Paloma, desse cenário. Primeiro que tirar um dente que está com uma comunicação direta não significa gerar uma comunicação sinusal. Normalmente, de forma tecidual, você consegue resolver isso. O único motivo de existir uma comunicação sinusal é em relação, como você citou, da infecção ativa. E essa infecção, ela precisa de um caminho, né, de saída. E se você não conseguiu limpar, esse caminho de saída vai ser epitelizar aquele conduto de comunicação. Isso é uma comunicação buccinusal. Só que quando você removeu o dente, se você conseguiu limpar, normalmente você não tem uma comunicação buccinusal real, não tem tecido Sim, mas é isso que eu tô falando. Mas o problema é que, no caso, é isso que eu estou querendo explicar. No caso, o problema estava tamanho, que a opção por abrir foi por isso, entendeu? E aí que eu estou falando, vocês também, nesse caso, óbvio, né? Eu já imaginava que vocês fossem começar um antibiótico previamente. A minha pergunta é, se dentro desse quadro catastrófico que eu estou contando, se vocês começam um antibiótico só profilaxia 1 hora antes e depois continua, ou já começa um pouco antes para já ter uma constante? 7 mais 3. 7 mais 3. 7 dias antes e 3 depois. Só esclarecendo que a gente não faria o levantamento de seio. A gente provavelmente faria uma conservação com PRF para, no segundo momento, fazer o levantamento de seio, tá? Só para você entender um pouco até a nossa filosofia para um cenário como esse. A gente provavelmente faria extração, uma preservação, dependendo do nível de infecção, uma preservação só de PRF, ou se uma infecção menor, uma regeneração pequena com stick bone, e uma infecção que a gente considera pequena, bem pequena, aí sim a gente
faria o levantamento de seio. Em infecções ativas, eu faço muito esse 7-3. Tá? Então, eu pego muito a região anterior hoje em dia. Então, um dente que está fraturado, que está com abscesso, eu trabalho 7-3, porque existe uma infecção. Aí é a diferença do que a gente estava falando antes, que é um cenário que tem infecção. Como o Marcos colocou muito bem, a partir do momento que eu removi a causa, eu poderia já até parar o antibiótico. A literatura mostra que o índice de sucesso de implantes em sítios infeccionados que foram removidos a causa, foram limpados direitinho, é maior. Porém, ainda existe um sucesso maior em sítios cicatrizados, por exemplo, do que em sítios com dentes infeccionados. Por quê? Se atribui isso muito a dificuldades de curetagens perfeitas, vamos dizer assim. Tá? Existem lesões residuais. Então, por exemplo, existem alguns casos onde foi estudado que o implante lá perdido foi analisado, visto que tinham lojas, né, locais que provavelmente eram tecidos granulomatosos que sobraram de uma extração dentária. Por isso, lembra que ontem a gente, na hora da lista do material, falamos sobre a cureta serrilhada? É para a gente ter certeza que curetou uma lesão, por exemplo, de um ápice de uma raiz ou secundário ali. Então, realmente, a gente tem que deixar aquilo bem limpo. Deixou bem limpo, o sucesso é bem interessante. Inclusive, o Marcos comentou sobre isso. O Marcos orientou, inclusive, o Daniel Lemos, onde a gente fez um trabalho uma vez sobre sítios infectados também. Agora, que é um bucomaxilo que foi nós falando. E para essa lógica do antibiótico, gente, como eu citei, é uma escolha individual. Vocês vão ter noção da gravidade ali do procedimento cirúrgico e como trabalhar. O Gustavo, gente, ele estava ouvindo a gente, não conseguiu falar, mas ele mesmo comentou aqui, mandou uma mensagem para mim, falando, né, que a equipe do bucomaxilo lá do Sírio-Libanês, eles estão extinguindo esse uso de antibiótico para a maioria dos procedimentos, ele comentando aqui, porque só se for uma cirurgia que ele acha extremamente necessária. Então, é uma tendência agora a reduzir um pouco o antibiótico. Mas, ao mesmo tempo, como foi a situação que aconteceu contigo, como a situação que eu já vi com vários colegas se tem uma infecção, vão culpar você não ter utilizado. Então, eu não julgo de você utilizar algo assim de praxe. Eu passo muito pouco antibiótico, muito pouco. E eu achava que eu passava menos ainda, tá? Porque um dos lugares que eu mais opero, eu falava para não passar e descobri, sei lá, não sei quanto, a Volusa. Depois de não sei quanto tempo, a Volusa veio dizer para mim que passa antibiótico, tanto profilático quanto pós, para todos os pacientes. Eu falei, como assim? Eu opero lá, sei lá, tem uns 8 anos que eu opero no mesmo lugar. E eu, porque assim, na verdade, eu viro no final do cirurgia e falo, poxa, nesse paciente entra com antibiótico, olha só esse cenário. Ou antes, muitos, como eu avalio antes, né, por tomografia, essas coisas, eu peço para começar antes e tudo mais. Mas eu achava que ela seguia só nas vezes que eu pedia. Depois eu descobri que não, que ela passa para todo mundo antibiótico. Mas em outros lugares, no meu consultório, eu uso uma quantidade ínfima de antibiótico. A maioria dos meus implantes eu não trabalho antibiótico. Mas eu corro um risco, porque numa infecção pós-operatória, e eu tenho uma paciente que teve uma infecção pós-operatória não tem muito tempo, ia perder os 2 implantes da região ali. Talvez se eu tivesse usado antibiótico não teria acontecido isso. Então, é entender um pouco dessa lógica. Beleza ou não beleza? Professor, pode falar. Queria tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. Então, eu estava vendo aqui no outro dia uma cirurgia era uma exo e instalação de implante. E aí, além da curetagem que ele fez, ele usou clorexidina também. Você acha que existe a necessidade de fazer isso? Então, não existe a curetagem. Não existe o embasamento nem da clorexidina, nem da tetraciclina, tá? Existe uma galera antiga porque está voltando essa história da tetraciclina agora, inclusive, que é fazer uma solução aquosa de tetraciclina e banhar o local. Na literatura, não existe nada que prove que isso vai ser vantajoso. Também não... A gente usando ozonioterapia também, né? Tem ozonioterapia, tem algumas possibilidades ali. Às vezes a gente coloca o líquido de fibrina, mas assim, é tudo mandinga.
Como assim mandinga? Pode ser que funcione, mas ninguém provou nada que o negócio tenha alguma vantagem, entendeu? Porque primeiro que entender que utilizações tópicas, elas são muito pouco efetivas. Tá? Utilização tópica como um todo, de antibiótico, até de agentes antibacterianos como a clexidina, são muito pouco efetivas em si. Mas um exemplo, Igor, interessante é o uso de clexidina 0,12% durante 7 dias antes de um procedimento cirúrgico. Aí existe, por exemplo, literatura mostrando menor risco de infecções e para cirurgias básicas, para aumento de clínica, para cirurgias pequenas, inclusive. Né? Esse daí eu já escutei. Você tem uma redução de sangramento também. Do procedimento. Sim. Um pouco antes do procedimento, você faz com o paciente e tal, 1 minuto, e aí você tem um resultado bem melhor a nível de informação. Existe um artigo que é de uso de 7 dias. Eu descobri isso com um protesista, olha isso. Eu estava fazendo um curso do professor Paulo Cano lá em São Paulo, isso tem alguns bons anos, e ele usava de prática antes de fazer cirurgias de aumento de clínica estético, e aí ele mostrou pra gente esse artigo, achei super interessante, e eu uso bastante essa lógica em região anterior também, de uso de clexidina por 1 semana. Mas assim, só para responder a outra pergunta, nunca vi literatura que indicasse essa lavagem de forma adequada. Tá? A gente lava com soro mesmo, quando está procedimento cirúrgico. Beleza, então. Beleza? Tá bom, obrigado. Para de espelhar, só para eu mostrar um negócio aqui, e a gente volta para essa parte de processo... Estou mexendo aqui. Perdão, eu estava achando que eu estava no mouse daqui. Me devolve meu mouse. Sério, às vezes eu me acho muito inteligente, às vezes eu me acho muito burro, cara. Eu tô com o mouse lá e clicando aqui. Vou começar pelo videozinho bobão, e aí eu paro para discutir isso com calma. Gente, eu adoro vídeos bobos e infantis para explicar as coisas. Será? Um segundo, que eu vou direto para uma parte que eu quero falar com vocês. Beleza. Vamos entender o seguinte, tá? O nosso organismo, ele funciona de forma, como eu citei ontem para vocês, de forma extremamente inteligente. E quando nós temos uma invasão no nosso organismo, que pode ser por romper barreiras, a gente tem a nossa barreira da nossa derme, a nossa mucosa, tudo isso são barreiras que protegem. O que vocês acham que é mais resistente, A pele da sua mão, do seu braço, ou uma mucosa da boca? Vou até perguntar o seguinte. Resistente à pele. O que é mais quente quando eu encosto, por exemplo, a derme o tecido do seu braço, a pele do seu braço, ou quando você encosta na sua gengiva? O que vocês acham que é mais quente? Acho que é gengiva. Por que é mais quente? Porque eu tenho uma irrigação sanguínea naquele local, logo na sua parte superficial, mais presente. E por que eu preciso ter bastante irrigação sanguínea ali? Porque eu preciso de defesa. Tá? E aí vamos entender um pouquinho sobre isso, que isso, na verdade, é o link tanto do processo inflamatório quanto do processo infeccioso, beleza? Então, entendo, no nosso organismo, no nosso sangue, a gente tem 2 grupos de células extremamente interessantes, que são os monócitos, tá? E os neutrófilos que estão no nosso organismo. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Vou dar um exemplo aqui básico, como seria um monócito. Quando ele identifica alguma coisa que não era para estar ali, ele avisa o meu organismo.
ele libera sinais citotóxicos para o meu organismo e meu organismo vai atuar naquela região. Por exemplo, se tem um rompimento sanguíneo, nossas plaquetas vão gerando um coágulo naquele local e vão gerando consequências nos nossos vasos sanguíneos e no tecido adjacente, para que agora chegue a defesa naquele local. E aí a gente passa a ter uma defesa para aquela infecção. Mas eu quero falar sobre isso aqui. Os neutrófilos. Segundo. Então, a gente tem um conjunto de fagócitos que vão estar espalhados pelo nosso organismo, que tem como função identificar um patógeno naquele local e tentar destruir esse patógeno. Os neutrófilos, e aí tem dois grupos para citar aqui, que são os macrófagos teciduais. Deixa eu voltar aqui, depois eu volto para o vídeo. Os macrófagos teciduais. Então, quando você rompe e você tem uma infecção bacteriana ou uma célula sua que foi destruída, tá? uma célula epitelial, dérmica que rompeu, os macrófagos identificam, né, a partir da sua superfície, dos receptores da sua superfície, ele vai identificar um patógeno ou identificar esse tipo de célula. O que ele vai fazer? Ele vai tentar fagocitar. Ele vai tentar comer um pedaço disso aí e vai tentar levar um pedaço disso para ser identificado, para que eu tenha uma resposta específica a ele. Só que isso demora, que é a resposta específica do nosso organismo. Nós temos uma resposta não específica, onde o próprio macrófago faz parte. Ou seja, toda vez que ele identificou ali que essas células estão... o que ele está encontrando é um problema, seja uma bactéria ou uma célula destruída, ele começa a liberar uma citotoxina, né, sinais químicos que vão fazer com que tudo ao redor seja excitado. Então ele vai, quanto mais macrófagos chegarem e identificarem, mais sinais desses são liberados. E esses sinais sendo liberados vão gerar consequências, né, como a interleucina, e essas consequências vão ser atração de mais células para o local, vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular local. Nesse fator, né, nesse primeiro momento, eu vou chegar com mais macrófagos, então dessa maneira eu consigo ainda mais resposta naquele local. Mas uma parte interessante é essa daqui. Quando eu tenho esses sinais liberados pelos macrófagos, quanto maior, e é bem interessante que quanto mais macrófagos, maior o sinal naquele local. A partir de uma certa concentração desse sinal, eu passo a ter uma vasodilatação e um aumento da permeabilidade desses vasos e uma mudança da superfície desse vaso sanguíneo. Então entendam o seguinte, gente, imagina o nosso sangue como um túnel, tá? E vários